Querido espectador ouvinte do Morning Show, hoje às 18h30, pode anotar aí na agenda, hein? Hoje às 18h30 temos um compromisso, que é prestigiar a psicóloga e fiel colaboradora aqui do Morning Show, Paula Napolitano. Nesse horário, ela vai lançar na livraria da Vila dos Jardins, que fica na Alameda Lorena, 1731, este livro aqui que eu tenho em mãos, olha. Sexplicando, o nome é sensacional, já não me canso de dizer. É autoexplicativo. Autosexplicativo. Sexualidade sem mitos e tabus. São muitos os temas abordados aqui. Tem autoconhecimento, as linguagens do amor, como falar de sexualidade com os filhos e as crianças, a importância das preliminares, enfim. A obra é uma verdadeira prestação de serviço aqui na área da educação sexual. Paulinha, antes de mais nada, parabéns. É uma conquista, né? É a realização de um sonho. Escrever e lançar, ainda mais difícil, lançar um livro. Próximo é plantar uma árvore. Não, brincadeira. E o filhinho também. Tá em breve. Olha, eu tava dando uma olhada aqui no sumário, no índice do livro, Paulinha, tem vários tópicos, assuntos que estão na ordem do dia ali, né? Perigos, por exemplo, perigos da sexualidade na era digital, identidade de gênero também. Vamos falar um pouquinho, para a gente começar esse papo, de como você organizou esse conteúdo aqui e compilou para colocar em Sexplicando, sexualidade sem mitos e tabus. Bom dia! Bom dia! Estou muito feliz de estar podendo compartilhar isso aqui com vocês em primeira mão, porque na verdade as pessoas sempre quando falam de sexualidade ou é em voz baixa, e aí quando você vai perguntar o que foi, nada, né? Como se não pudesse falar do assunto, ou é dando risada, ou é o meu amigo, queria saber, o meu amigo me perguntou. Então a sexualidade ainda é um tabu muito grande e que faz muita gente sofrer. Somos todos desonestos quando tratamos da nossa sexualidade. Tá todo mundo sofrendo em silêncio, sozinho. E aí o meu intuito sempre foi descomplicar a sexualidade, né? Explicar a sexualidade de alguma forma. E nesse livro, o intuito, ele está dividido em 7 módulos. O primeiro módulo traz mais a questão de autoconhecimento. Então, autoconhecimento, autoestima, como é a minha comunicação, masturbação feminina, masculina. Então, entra mais nessa coisa comigo. Depois entra mais na parte de educação, então essa parte realmente o que é orientação sexual, identidade de gênero, diversidade, como falar de sexualidade com os filhos, sexualidade na terceira idade, os perigos, então um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo na área. Depois saúde sexual, que não pode deixar de ter, então fala das ISTs, dos remédios eretivos, então toda essa parte de saúde. Depois a gente entra em relacionamentos, aí tudo de sexualidade e relacionamentos, para quem tá acompanhado, para quem não tá, como que a gente faz para, se dá para fazer, para manter o eterno namoro, a sexualidade. Então eu falo muito da coisa de que precisa sim de dedicação na nossa sexualidade, no nosso relacionamento. Precisa de esforço e dedicação. Não é simples, vem à vontade o tempo todo, a vida inteira, a gente precisa se esforçar. Depois entra a parte mais de encontro sexual, aí do sexo propriamente dito, preliminares, preferências, então toda essa parte da cama ou fora da cama. E depois entra na parte mais de terapia sexual, então todas as dificuldades na área da sexualidade. Baixa de desejo, ejaculação rápida, ejaculação retardada, disfunção todo mundo erétil. direto para esse capítulo, depois lê os outros. Já vi Dor tudo. na hora do sexo, então toda essa parte que muitas vezes vem no consultório. E um último, que é um compiladão de 36 mitos e tabus da sexualidade, assim. Então foi essa reunião aí. Entre esses mitos e tabus, Paulinha, como que tá o brasileiro? A gente tem mais mitos e tabus sexuais do que o resto do mundo. O brasileiro ainda tem muita dificuldade de falar sobre isso. Teoricamente, um povo sensual, carnavalesco. Na verdade, assim, os tabus às vezes mudam um pouco, mas eles costumam ser sempre os mesmos, assim, de modo geral. Até se vai pegar tamanho de pênis, do homem ter que estar sempre tendo que satisfazer o parceiro, ter vontade o tempo todo, a toda hora. Então, assim, os tabus não mudam tanto. Às vezes a gente vê mais liberalidade de um lado, por outro lado um pouco mais de repressão, mas não é muito diferente, assim. A gente ainda tem um tabu muito grande de modo geral na sexualidade, né? E a gente precisa falar disso. Por isso que esse espaço que o Morning abre aqui é fantástico. Toda vez que eu venho aqui, eu recebo um monte de e-mails, de mensagem no Instagram, pedindo ajuda, preciso falar, eu não tenho com quem falar. Então, é muito importante. Então vamos falar de um tabu?
Pra começo de conversa, que minha língua também está coçando. A gente teve, nos últimos dias, o áudio da Neiva, que viralizou pro país inteiro. E pra você que não viu o áudio da Neiva, ela disse que pegou um cara muito bonitão. Ela tá contando pra mim que pegou um cara muito bonitão. Mas que, quando chegou na hora H, parecia lá embaixo um botãozinho. Palavras da Neiva. Você que viu ela no Pânico sabe o que tá falando também. A micropenia é, de fato, algo que existe? É comum? Tem como ser solucionado? E vamos juntar, então, já com a pergunta da Lu Pellegrini, que, na verdade, ela diz assim no Twitter, ó. Minha iguana pediu pra perguntar. Quando o boy é gato, cheiroso, mas é PP, muito PP, como falar pra ele sem magoar que não vai rolar mais sexo? Mas eu acho que dá pra ser muito PP e não ser micropeniano, né? Vai, na verdade, a gente tem a coisa do micropênis, que daí realmente é raro de acontecer, não é comum. E aí a pessoa, às vezes, tem até dificuldade, tanto na questão de reprodução, tem dificuldade até, às vezes, em questão de micção, tem dificuldade, algumas questões sérias, aí é bem raro, né? E aí, tratamento vai ajudar mais nessas questões, mas não necessariamente na sexualidade. Mas, tamanho PP, ou essa coisa de tamanho importa muito, é uma coisa muito relativa, né? Primeiro que, assim, para o prazer, o tamanho não importaria muito, em questão de anatomia, porque tanto vagina quanto pênis se adaptam ao tamanho do que vai entrar. Sim. Né? Então, assim, a partir do momento de se adaptar, e até o pompoarismo muitas vezes ajuda isso, de você conseguir ter um controle maior ainda, o tamanho, ele não faria tanta diferença. Até porque muitas vezes um tamanho muito grande pode incomodar, pode machucar, mas às vezes tem essa coisa psicológica, de você estar acostumado a ver em filme pornô um tamanho daquele tamanho, você acha que aquilo é o normal, e aí psicologicamente você associa o tamanho com virilidade. Sim. E tamanho não tem a ver com virilidade. Esse é um ponto, eu tava aqui já pipocando aqui pra te perguntar sobre isso, porque eu acho que hoje em dia a pornografia, ela pauta muito esse debate. Né? Exatamente pelo que você colocou. O sujeito lá, o alta performance, e é um atleta do sexo, e você, ao querer imaginar que isso pode ser também transferido pro teu dia a dia, exato, né, você vai se sentir um frustrado já de cara. Mas eu queria voltar também, Paulinha, na questão dos tabus ali, e de como isso pega a gente, né, o ser humano. O presidente, por exemplo, para trazer aqui uma mensagem, dá para falar, aludindo ao sexo de várias vezes, dá para falar o que o Frota acabou de dizer, falar, né? Sobre o Dória? Não, peraí, presidente. O Frota falou que, rebatendo a um comentário do presidente Jair Bolsonaro, de que o Dória seria uma ejaculação precoce, veja só, tudo, né, aludindo ao sexo, né, exato, para diminuir ou tentar diminuir o outro. Então, o Dória é uma ejaculação precoce. Aí, agora o Frota, partidário do PSDB e partidário de Dória, rebate dizendo o seguinte: mas olha só, a grande brochada do Brasil vai dizer que o outro... Hein, presidente? O senhor falou isso aí. O Dória é ejaculação precoce, né? Tá querendo adiantar um pouco as coisas. E Dória, e o que você rebateu, o que você diria pro presidente Dória? Com todo respeito, não concordo. Eu sou gestor, sei administrar o tempo. Que bom que a gente deixou isso claro. Olha onde chega, né? Olha onde chega isso. Então é importante a gente saber que, exatamente por ser um tabu e um elemento para você dar vazão a um escárnio, digamos assim, público, figuras públicas se digladiando no terreno público com acusações que podem diminuir o outro sexualmente, colocar a virilidade... Exatamente, em jogo, né? Em jogo, olha aí. Exato. E aí são essas coisas, esses mitos justamente que ficam permeando, como na sexualidade. Se a gente tá falando... Os mitos. Milton, falou bem. Como a gente tá falando o tempo todo, como se a penetração fosse a única coisa que importasse, inclusive. Eu acho que essa é uma questão também de quando a gente fala de pênis grande, a gente tá considerando só penetração. Quando a gente está falando de ejaculação rápida, quando a gente está falando de disfunção erétil, a gente está reduzindo a sexualidade a apenas penetração. E, gente, sexualidade é muito maior que isso, ou deveria ser muito maior que isso. Aliás, tem gente que faz sexo sem penetração, prefere, né? Os guines, por exemplo, é uma categoria que cresce cada vez mais, assim. Sim. Muita gente não entende. Eu não entendi, Fefito.
Mas gente que prefere o toque, prefere a pegação mesmo do que o... É que você não é Gwyneth. Peraí, todo mundo já tá nessa. Gente, mas é algo muito Peraí, comum. Pepito, explica melhor essa história. Já é demais porque, pra gente. Ó, tem um objetivo, o sexo você vai lá, quer dar Tudo prazer tem limite. pro seu parceiro, pra sua parceira, quer receber o prazer. E tem um objetivo muito claro. Não é encaçapar a bola 8. Essas pessoas não é sinuca, entendeu? Pepito, pô. Essas pessoas não é sinuca, essas pessoas é outro tipo de brincadeira. Mas vamos lá. Mão naquilo, aquilo na mão, Tá brincadeiras com a boca, sei lá, me O corrija sexo de estiver salão, errado. vai. Mas é isso, mas é o que... Sexo de salão. Mas é isso que muitas vezes até no consultório a gente trabalha, pra tirar essa coisa de só penetração. Porque senão é como se o resto fosse só um aquecimento só para ir para o objetivo final. E às vezes você não tá preparado para o objetivo final, ou você não tá com uma ereção suficiente para isso. Por que o casal não pode, muitas vezes, só entrar num banho e fazer um sexo oral um no outro? Acordar de manhã ainda, no horário de trabalho, não sei o quê, dar uma masturbada um beleza. no outro Tá rapidinho, bom. sem o objetivo de Não. penetração necessariamente. Não, tudo bem, mas o gozo é o objetivo final, vai. O prazer ali, não é? O orgasmo, muitas O orgasmo, vezes, é. né? Que não precisa ser na penetração. E às vezes você tem também uma relação em que você não chegou ao orgasmo, o pico máximo do prazer, mas foi uma relação muito boa. Sim. Que você teve muito prazer. Que você teve muito prazer no corpo inteiro. E às vezes essa obsessão por penetração ou por orgasmo faz com que você vá tanto na pressão que você não tá sentindo, você tá na cabeça e aí não rola. Ô Paulinha, esse teu livro ele fala diretamente, mais especificamente com algum determinado tipo de público? Com algum perfil mais endereçado ou não? Ele foi feito mais para trabalhar com adultos, tanto que ele tem, por exemplo, como falar de sexualidade com os filhos, mas a ideia era que todo mundo se sentisse representado de alguma forma. Desde a pessoa que está solteira, a pessoa que está no relacionamento, a pessoa que está casada há anos, a terceira idade, a pessoa que tá... Então, eu tentei trazer, e numa linguagem simples, que eu acho que esse foi um objetivo que eu sempre tentei trazer, porque já me incomodava na faculdade de psicologia, quando você lia aqueles livros que você tinha que ler 30 vezes a mesma página para tentar entender. Então, numa linguagem muito simples para que alcançasse a todo mundo. Já me perguntaram se ele vale para adolescente. É, isso que eu ia perguntar, se tem uma faixa etária, ou se de repente, né, seu filho começa a fazer várias perguntas sobre isso, tá numa idade de iniciar a vida sexual. É um livro legal para esclarecer vários pontos? Ou é um livro mais direcionado ao adulto, que já está ativo nessa vida Ou ao sexual? estudante, né? Ao universitário. Ele é mais focado pro jovem e adulto. Porque ele entra mais nessa questão, muitas vezes, do relacionamento, ele entra mais nessa questão das dificuldades sexuais, ele entra mais nessa questão. Mas o jovem que já está iniciando uma vida sexual, que está com essas dúvidas todas, serve para ele também. Serve para os pais muitas vezes usarem como vínculo, mas para alguém que já está indo para uma vida sexual de modo geral. Que já está procurando essa Já informação. está procurando tá essas querendo informações. Não é uma esclarecimento sobre forma de coisas. educação sexual para o filho. Claro. Né? Mas ele entra de modo geral para essas questões, assim. Paulinha, quero saber, Paulinha Carvalho agora, quero saber como é que tá a nossa hashtag aí, como é que os tuiteiros estão se manifestando na nossa hashtag Sexplicando. Eu já fiz a pergunta da iguana da Lu Pellegrini, espero que a iguana seja bastante esclarecida agora a porque respeito do PP. Entra até naquela coisa justamente, né? Às vezes vale mais um pequeno brincalhão do que um grande bobão, né? Então é mais importante você saber usar as ferramentas todas e o corpo como Grande um todo do que só ter ali um GG. Um né? grande órgão, não é verdade? Agora tem uma pergunta aqui anônima, a pessoa pediu para ficar anônima, eu vou ler, tá? Por gentileza, poderia fazer uma pergunta para a sexóloga? Estou com problemas no meu relacionamento na parte sexual. Um pouco de ansiedade e libido baixa da minha parte. Minha pergunta, tentar convidar alguém para um homenagem poderia ajudar? Olha, Só vendo. A gente precisa entender por que tá com essa libido baixa, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar para que aumente o copo do desejo. E aí é uma metáfora que eu uso bastante no livro também. Então, a gente precisa entender o que tá aumentando, tá baixando o desejo. Se o desejo tá baixo e tem uma homenagem ali que talvez vai deixar a pessoa mais ansiosa, se ela já falou que ela, inclusive, tá com muita ansiedade, talvez não seja a melhor coisa no primeiro momento. Então, voltar a lembrar, na época que você tinha mais desejo, o que estava acontecendo de diferente na tua vida? Uhum. O que enchia o teu copo do desejo? E quais são as coisas que enchem o teu copo do desejo? É, às vezes, algo mais romântico, é algo mais apimentado, é algo novo,
tá relacionado a uma linguagem do amor, tá relacionado a toque, tá relacionado ao quê? Então, esse autoconhecimento é muito importante para entender o que está baixando o seu desejo e o que faz ele aumentar. O que na época estava acontecendo, que seu desejo estava bom, e o que está acontecendo agora. Trabalhar em cima disso do que entrar, às vezes, uma homenagem, onde às vezes você pode se sentir mais frustrado e às vezes mais ansioso. Vamos ver aqui que os nossos ouvintes, nossos espectadores estão querendo fazer, estão querendo saber para aumentar o copo do desejo. Eles me enviaram mensagens aqui, eu encorajei a audiência e os telespectadores a enviarem mensagens falando sobre esse tema aqui para que a Paula Napolitano possa responder. Solta pra gente, Murilo. Fala, pessoal do Morning Show, aqui é o Leandro de São Paulo. Vou fazer uma pergunta aí bem pertinente para a Paulinha. Queria saber se é normal a gente sentir tesão em uma música específica. Olha! Porque quando eu ouço Evidências, clássico do Chitãozinho Chororó, praticamente tenho orgasmos. Eu gostaria de saber se isso é normal. Caramba! Ou algo estranho e devo me preocupar e procurar uma ajuda médica. Muito obrigado. Ele é o rei do karaokê, não pode ir, né? Vamos Eu por achei partes. muito bom isso aí. Não, gente, mas cuidado ao ir ao karaokê com ele. Mas eu acho que já entra aí, ó. Essa é uma das coisas que enche teu copo do desejo. Olha aí. Aí entra o Evidências. autoconhecimento, Boa. evidências enchendo o teu copo do desejo. Então já sabe, quando estiver querendo aquela coisa, aquele momento bom, põe lá evidências que o copo do desejo Quero enche. ouvir você Tá dizer que ótimo. sim. Olha lá, ó. Quando eu digo que deixei de te amar. Aí, o dia do sexo, hoje à noite, evidências. Paulinha, Ao vivo ainda, ao vivo, grupal, é um sexo grupal. Peraí, tem mais, gente, vamos lá, mais uma, solta, Murilo, vai lá. Miguel da Zona Leste, tiozão aí, tô sempre junto aí com vocês aí assistindo o programa. Hoje é sexta, dia do sexo, e ainda vamos falar sobre sexo. Lembrando que a Bravanel falou que a esposa tem que sempre estar aí pronta pro marido, né? Pro seu parceiro, quando ele bem quiser. Vocês podiam falar um pouco das disfunções sexuais femininas, que não são poucas e que muito homem não conhece. Essas questões sempre são faladas direto para a mulher, pelo seu ginecologista, por exemplo. E o homem não sabe que a mulher tem várias questões que podem deixar ela sem vontade de praticar sexo com seu parceiro, como vaginismo, como, né, que são os transtornos aí, disfunções sexuais femininas, vulvodínia, entre outras. Fala um pouquinho disso para o homem saber que não é só ele que tem que estar sempre prontinho para a mulher também, ela tem que estar em condições psicológicas e físicas para ter uma boa relação com seu parceiro. Tá bom, galera? Boa sexta para todo mundo, façam muito sexo, só que por favor, né? Com proteção. Um abraço. Muito técnico, Gostei, né? muito Técnico bom. o nosso ouvinte, hein? Gostei. Bom, a gente tem várias disfunções sexuais femininas também. Ele falou de várias relacionadas à dor genitopélvica, que a gente chama, que seria o vaginismo, a dispareunia e a vulvodínia. São formas diferentes de sentir dor na relação sexual. Baixa de libido e dificuldade em ter orgasmo são as principais disfunções sexuais femininas. Ótimo. E pro pessoal comemorar hoje, gente, dia do sexo, sempre vale. Tem um capítulo que fala da importância das comemorações para os casais. Não é o único dia, mas aproveitem o dia para comemorar a dois, numa coisa especial, ou comemorar com você mesmo. Ótimo, Paulinha, parabéns novamente pelo lançamento. Obrigada. Olha aqui, você que se interessou pelo assunto, quer conhecer mais, quer garantir um exemplar assinado, compareça hoje à Livraria da Vila, nos Jardins, aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, 1731. A Paulinha vai estar por lá conversando com os leitores, e quem se interessar pode ter um autógrafo, como eu disse, em Sexplicando, Sexualidade Sem Mitos e Tabus. Isso. Parabéns, Paulinha. Obrigado, viu? E vamos descomplicar a sexualidade no meu Instagram, @sexplicando, tem mais informações.